Boa noite, amigas. Boa noite, amigos. Quarta-feira, dia 9 de setembro. Olha que coisa maravilhosa. E o ano está acabando, mas esse ano foi um ano de muita experiência. Algumas experiências boas, outras não tão boas. E é isso que eu quero falar com você esta noite. Mas antes eu quero orar por você. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, neste momento nos separamos para ouvir a Tua palavra. Deus, que o Senhor possa falar a cada coração neste momento. Alcançando vidas, alcançando famílias, alcançando, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem. Oh, meu Pai, que Tu possa sondar o coração de todos. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Não se afaste do Senhor. Essa é a palavra de ordem desta noite. Por quê? Porque nós estamos vivendo esses dias tão difíceis. E a Bíblia já nos orienta que viriam dias difíceis, mas que estivéssemos preparados para passarmos esses dias. Pensa nisso. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Hebreus 3, 12, que diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Aleluia. Advertência do escritor aos hebreus, né? Que tenhamos cuidado para não nos afastar do Deus vivo. Olha que coisa interessante. Naturalmente, você deve estar falando, eu não vou me afastar nunca, né? Para onde irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas nós sabemos que nós somos carne. E a carne, ela pode se corromper. Por isso nós devemos ter muito cuidado. Por isso, o autor dessa carta nos orienta, nos adverte, para que tenhamos cuidado. Principalmente você, que às vezes tem contato, muito contato com pessoas incrédulas, pessoas que querem te afastar de Deus. Olha o risco. Então, vigiai e orai, sem cessar, de preferência, né? Então nós vemos que Deus quer que você seja abençoado através desta pandemia. Você já pensou nisso? Poxa, pensa nisso. Esse afastamento social. E Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer salvar a sua casa. Aleluia! Louvado seja Deus! E nós então, eu tenho falado aqui, inclusive, não poucas vezes, quantas pessoas buscaram a Deus nesses meses tão difíceis. Você lembra quando começou o lockdown?
dia 16 de março. Eu lembro que na quarta-feira, dia 18, íamos comemorar o meu aniversário na igreja. Puxa vida! E eu levei bolo, do bolo. Aquela tradição de, pô, você levou bolo, né? Mas só que não é questão de levar do verbo levar, não. Foi levar do verbo ganhar. Ou seja, não houve festa, não houve comemoração. Por quê? Por causa da pandemia. Nós encerramos as atividades no dia 16. O último encontro foi na segunda-feira. E quantas pessoas buscaram a Deus nesses meses difíceis? Quantas pessoas? Quantos se agregaram? Quantos, né, o receberam como Senhor e Salvador de sua vida, de suas vidas? Olha, é emocionante, muito emocionante. Mas Deus quer mudar a sua história. Acredite nisso. Você lembra quando a Bíblia diz sobre, né, o próprio Jesus diz sobre o vento? Que o vento, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. E de repente ele volta. Não é interessante? É isso aí. Essa pandemia também vai ser assim. Ela vai desaparecer e de repente a gente não vai saber de onde veio, nem para onde veio. Vai passar, se Deus quiser. Então vamos lá. Mas quantos podem ter desanimado nesta pandemia? Quantos talvez desviaram do caminho? O esfriamento pode ter acontecido a muitas pessoas. Todos nós corremos este risco. Primeiro porque perdemos o contato, perdemos a comunhão. E aí há um esfriamento, lamentavelmente. Então muitas pessoas se perderam por esta pandemia. Não entenderam aonde está Deus. Eu lembro que depois eu vou falar aqui do nosso bispo, a pregação dele, e ele cita, né, esse exemplo. Quantos, na época do extermínio lá dos judeus, pelos nazistas, quantos falaram, cadê Deus? Onde estava Deus quando isso aconteceu? E quantos hoje também podem estar falando, onde está Deus com essa pandemia toda? Deus está cuidando de nós. Essa é a grande realidade. Eu gostaria de, né, pegar uma carona aqui na palavra do nosso bispo sênior, uma palavra que ele trouxe para nós, para os pastores, muito bacana, muito importante. E o nosso bispo sênior, né, ele é bom demais. Né? Deus preparou esse homem para nos ensinar, nos orientar. E ele trouxe, né, a mensagem para nós com o tema: como será a igreja de amanhã? Você já pensou nisso? Eu achei legal esse tema. Eu queria, né, repartir com você, para você entender como nós temos que nos comportar nesse momento tão difícil. Tá? Bem, e ele diz
sua fala, e está em Tiago 4, versículo 13 ao 15, que diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aleluia. Você percebe então? Hoje, como ele colocou bem, nós não sabemos como será a igreja de amanhã. Você não sabe. Pelo que nós estamos vivendo hoje, nos baseando neste isolamento social. Porque hoje, nós temos aí mensagens online, nós temos live. Olha só, interessante, Quantos foram afetados? Por isso que eu usei esse termo de afastamento, de esfriamento. Porque quantos foram afetados pela distância? Então você percebe que Tiago tem um cuidado muito grande nesses versículos que eu citei aqui. A gente precisa entender que a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Não é melhor dizer, se o Senhor quiser? Então hoje nós estamos sendo alimentados com a palavra de Deus. Eu repito, através das mensagens online, através das lives. As igrejas estão envolvidas diretamente com isso. Você vê agora o Face está carregado de mensagens, de palavras abençoadoras, essa coisa toda. Que bacana! E aí o que acontece? Vê se acontece isso com você. Grande maioria optou para assistir essas mensagens online, essas lives, fora do horário. Nós temos o nosso encontro domingo, 9 horas da manhã e às 19 horas. Domingo presencial e à noite online, ao vivo, pela live. Nem online não, pela live. Temos segunda-feira nosso culto de oração online. Temos quarta-feira online. Mas quantos optaram ou optam por ver mais tarde? Não ver na hora, não assistir ao vivo. Você percebe? Isso, para alguns, tanto faz. Porque a hora que eu quiser está lá no Face, a hora que eu quiser está lá no YouTube, mas não tanto faz. Essa é a grande realidade. Não tanto faz. O importante é você participar ao vivo.
como corpo. Mas para alguns, o importante é assistir, seja qual for a hora. E não é bem assim. Essas práticas, elas podem ocasionar, né, isso, um afastamento, um esfriamento. E esse cuidado nós temos que ter. Então, se eu estou assistindo em casa, para que frequentar os cultos? Quantos estão pensando assim? Eu vou assistir em casa, o culto vai ser lá na igreja, mas vai ser ao vivo. Então eu vou ficar assistindo, ou então assisto depois das minhas atividades. Quantos estão pensando assim? Lamentavelmente. Vamos lá, vamos caminhar, né? Há uma parcela de pessoas que tem sentido falta do abraço, da comunhão, de estar presente ali naquele momento tão maravilhoso. Aí você olha então o texto de Tiago, e Tiago aponta o caminho para não sermos dominados pelo medo. Quantos foram dominados pelo medo? Estou falando dominado, porque medo todo mundo sentiu. Já falei isso em uma das nossas reflexões, Encontro de Esperança. Agora nós vamos precisar de muita coragem para enfrentar o amanhã. Se algo estranho acontecer com a Igreja de Cristo, acredite, Ele está no controle. Acredite nisso. Deus está no controle de cada ação da sua igreja. Nós temos que confiar nisso, né? Então, se algo acontecer, Ele está no controle. Se a igreja se tornar uma igreja online, virtual, Ele está no controle. Aleluia, né? Então, nós temos que estar preparados para essas mudanças. Nós temos que estar preparados para a gente não se afastar do Senhor. O único que pode fazer isso, de nos juntar, de nos manter, de nos convencer do que vai ser a igreja amanhã, é o nosso Deus. Eu queria que você procurasse depois, aí no Google, foi até uma indicação do nosso bispo, e eu já assisti esse vídeo, muito importante, muito bom, é de David Jeremian, né? O isolamento social e o refúgio de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Tá? Então depois procura esse vídeo e assista e veja o que Deus fez nos isolamentos sociais. Então olha só, não se afaste do Senhor. Como disse lá em Hebreus, não se afaste do Deus vivo. Aleluia. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Foi muito bom estar com você. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Um grande abraço. Eu volto, hein?